primeira vez que eu me recordo de ter ouvido falar em Aveiro, eu era muito pequeno. Eu nem sequer andava na escola primária. Meu pai ia aqui de Aveiro, chegou a Leiria e entregou-me a mim e aos nossos irmãos umas barricas de ovos moles, barricas iguais a esta. O curioso é que eram exatamente iguais. Tinham precisamente o mesmo que esta tem. E disse-nos: olhem, filhos, isso aí tem o principal sobre Aveiro. A ria e a terra, o sal e o moliceiro. Bom, esta lição é das tais que ficam para a vida inteira, porque é assim mesmo. Isto é o mais importante sobre Aveiro. A ria e a terra, o sal e o moliço. A ria, como sabem, a ria é a parte terminal do rio Voga. O Voga, ao chegar ao Atlântico, criou uma barreira de areia que o impedia de desaguar. E isso está na origem de Aveiro, está a origem destas terras aqui à volta, que nascem precisamente no curso terminal do Voga. É um tema que, aliás, eu acho muito bonito. A luta que o homem aqui travou com a força do rio. Aqui o homem ganhou, porque o rio tendia a procurar sempre barras novas. Houve uma altura em que o rio não conseguia desaguar e realmente as emanações mefíticas espalhavam doenças lacustres e a vida era impossível. Finalmente, o homem ganhou, estabeleceu a barra nova e o rio obedeceu à vontade humana. Mas foi uma batalha que durou séculos. Hoje, a ria é isto que veem, é um pequeno paraíso. Eu acho que talvez o Eça de Queiroz tenha exagerado quando disse que este era um dos pontos mais belos do globo. Mas, em todo caso, é um dos poucos paraísos terrenais que ainda se podem encontrar em Portugal. Depois da ria, a terra. A terra nasceu fecundada pelo próprio produto que se gerava no fundo da ria, o moliço. O moliço era apanhado por estes barcos moliceiros. Recordo, no princípio do nosso século, fizeram a conta, eram 900. Agora nem sei se há 9 talvez haja. Mas enfim, hoje o moliceiro já é uma relíquia. Uma relíquia porque, na verdade, enfim, hoje aparece a técnica nova. O moliço era um excelente adubo, mas feito sai mais barato. Claro que feito sai sempre mais barato, a gente já sabe isso. Eles vão aí a uma loja de adubos, compram um saco. Para que é que andam num barco moliceiro? Mas vocês sabiam que ainda se pode fazer um moliceiro aqui, nestes estaleiros, à volta da ria? Um barco moliceiro custa 1.200 contos. Depois o que não há é quem o manobre. Hoje o que faltam não são moliceiros, hoje o que faltam é homens. Não há gente, as pessoas evitam esse trabalho. Finalmente o sal que é fundamental para entender Aveiro. O rio, que é, claro, forte, apanhado. O mar, e portanto está fortemente salinizado. E deu magníficas salinas. Vocês viram que eu em Setúbal disse que Setúbal nasceu com o sal. E aqui volto a dizer, Aveiro também nasceu com o sal. Só que em Setúbal eles tinham a produção de peixe, que é muito rica naquela região, e aqui não é tanto. Mas esta gente atravessou o Atlântico, foi até à Terra Nova, pescou um peixe, trazia os seus barcos atulhados com esse peixe entre pilhas de sal, chegava aqui, cortava-o, espalmava-o, punha-o a secar e depois dava-o a comer aos portugueses. Eu estou, como já calcularam, aqui a reivindicar para Aveiro
a patente da invenção do bacalhau. Foi através da faina dos pescadores de Aveiro que os portugueses começaram a apreciar o bacalhau. Ora bem, vejam, nesta barrica estão pintados, portanto, os elementos mais importantes para entender Aveiro. E por dentro estão ovos moles. Ovos moles são um doce do convento. A doçaria já é a cultura leva-me à história, e eu, é claro, não sou capaz de vir aqui a Aveiro e não começar pela história de Aveiro. Eu vou fazer referência a duas das suas grandes figuras. Falar em Aveiro é falar em José Estevão. José Estevão Coelho de Magalhães, a quem chamaram o Demóstenes português, é realmente uma figura emblemática. Ele tem a estátua aqui no centro da cidade e acho que não se passa aqui nenhuma coisa grande que não se vá pôr uma coroa de bronze à volta da estátua de José Estevão. E ele merece. José Estevão nasceu em 1809, no ano dos franceses. 1809, reparem, um ano depois, 1810, nasceu Herculano. 1799, 10 anos antes, tinha nascido Garrett. E realmente é entre estes grandes vultos do romantismo, Garrett e Herculano, que é preciso colocar José Estevão. Só que, quer Garrett, quer Herculano, eram escritores. José Estevão não é. José Estevão é um grande orador. Ele empolgou o seu tempo. Nenhum outro português falou por uma forma tão fascinante, tão fulgurante, tão dominadora. É claro, as pessoas não sabem que ser orador ou ser escritor são coisas diferentes. Há quem confunda. Eu conheço pessoas que escrevem muito bem os seus discursos, depois decoram-nos e depois dizem-nos como se aquilo lhe estivesse a vir à boca. Não é preciso esses dos discursos. As pessoas que vão à televisão ler no teleponto como se isso convencesse alguém. O orador, a voz do orador não passa pela palavra escrita. Ele está diretamente ligado a uma corrente que o domina. São as palavras que mandam nele, não é ele que manda nas palavras. E José Estevão era assim, sabia isso. Por essa razão, José Estevão marcou o seu tempo, marcou a sua cidade e hoje é uma referência obrigatória aqui em Aveiro. Mas Aveiro não tem um patrono, tem dois. Por um lado é realmente José Estevão, mas por outro é uma figura completamente diferente. É Santa Joana Princesa. Estou ao lado de um retrato contemporâneo, pintado por alguém que a conheceu, de Santa Joana Princesa. Devo dizer que este retrato me emociona muito. É o retrato de uma mulher que sofre. Vocês vejam bem. Um pouco mais e esta mulher vai começar a chorar. Há algo que angustia, que nós não sabemos o que é, mas há uma história um pouco confusa. Conta um dos nossos cronistas que quando Joana era muito jovem, esta Joana é a irmã de Dom João II, do rei Dom João II, quando era muito jovem, houve um fidalgo na corte, Duarte de Sousa, que ousou erguer os olhos para ela. E o rei mandou-lhe cortar o pescoço. Joana veio enterrar-se aqui, num pequeno convento de Aveiro,
aqui viveu a vida inteira e há uma coisa emocionante. Ela que tinha direito à coroa real de Portugal, aliás, ela governou Portugal quando o pai Dom Afonso V foi conquistar Arzila e levou o príncipe Dom João, ela ficou regente, pois uma mulher com direito à coroa real trocou-a como símbolo pela coroa de espinhos, pela coroa do sofrimento. Acho que a vida lhe tinha ensinado que as coroas das princesas às vezes são de espinhos. Viu aqui, estava a criar um sobrinho, o Dom Jorge, aquele Dom Jorge que a semana passada encontramos em Palmela, e morreu com 38 anos. Isso vem a ligar Aveiro à casa dos duques de Aveiro. Eu acho que foi exatamente uma duquesa de Aveiro, a sexta duquesa, Dona Maria Guadalupe, que chamou sobre si a missão de canonizar aquela tia já muito antiga, uma tia do século XV, e conseguiu, não a canonização, mas a beatificação, que se fez 200 anos depois de Santa Joana ter morrido. Quando foi beatificada, mandaram-lhe construir este túmulo. Eu acho que vale a pena vir a Aveiro só para ver esta obra-prima. É de um arquiteto português, João Antunes, e marca o barroco português ao começar o século XVIII. Começou a ser feito em 1699, estava acabado em 1710, quer dizer, quando se entra no século XVIII, este é o gosto português. E reparem como é belo. Parece que a imensa massa de pedra está aguentada pelos anjos. É uma ilusão. Realmente é o soco central. E ao alto, o emblema da realeza del rei Dom João V. A sexta duquesa, Dona Maria Guadalupe, tentou a canonização, porque é a canonização que transforma o beato em santo, e diz-se que o Papa chegou a anuir benignamente à instauração do processo. A verdade é que o processo não prosseguiu, porque, entretanto, morreu a duquesa Guadalupe, sucedeu-lhe um filho. Esse filho também está aqui ligado a Aveiro e eu gostava que vocês fossem ver o túmulo. O túmulo não é nenhuma obra de arte, mas reparem, aquilo que estão a ver é mesmo o que parece. É uma caveira com a coroa ducal. É espantosa a intuição que há nisto. A Casa de Aveiro foi sempre a morte adiada. Este que aqui está é o Dom Gabriel, que morreu jovem, 7º duque. Mal diria ele, quando mandou esculpir as caveiras, que o 8º duque seria aquele que ia morrer em Belém, na chacina da travessa do Chão Salgado. Em Aveiro existe uma dimensão cultural muito intensa. Apesar desta cidade ser recente, a cultura aqui é realmente importante. Nós saímos ali daquele museu, Museu de Aveiro, que é notável. Mas além do grande museu, há na região muitos outros pequenos, mas que justificam plenamente uma visita. Eu só por falta de tempo é que não vou ao Museu da Vista Alegre. Continuam hoje a fazer belas peças de porcelana que expõem no museu e que esta lição da Vista Alegre mostra como a tecnologia portuguesa do século passado conseguiu ultrapassar a barreira que parecia invencível da cerâmica. É uma lição. Outra casa a visitar é esta em que estamos, quase desconhecida porque é muito moderna, a Casa Museu Marieta Solheiro Madureira.
é uma casa de arte onde se reúne uma coleção com muitas dimensões, mas com muitas peças belas, desde pintura portuguesa primitiva, pintura espanhola. Está ali um quadro do Rivera, um dos maiores pintores da Espanha, escultura do período barroco, da melhor qualidade, louças, enfim, é realmente um conjunto encantador. Eu tenho junto de mim o fundador deste museu, é o Sr. Dr. António Madureira, e queria lhe perguntar isto. Que ideia foi a sua, Sr. Dr., de transformar a sua casa, isto é realmente a sua residência, num museu aberto a todos, aberto a quem passa? Pois, Sr. Professor, a resposta é fácil. Foi a minha viuvez. Isso é que me levou a constituir entrar nessa situação. É evidente que as coisas belas não pertencem a ninguém, são de todos. E foi nesse sentido que a casa foi constituída para que pudesse, essas coisas que o Sr. Professor já acaba de referir, pudessem ser vistas pelas populações. E daí a construção da fundação. Eu acho que este exemplo é notável. Primeiro, realmente, uma homenagem. O casal viveu aqui 50 anos, vem a viuvez que os separou, mas o vulto da dona da casa continua a dominar. Foi ela quem fez, em grande parte, a coleção e, portanto, continuam unidos agora pela Casa-Museu. E depois, esta ideia, confesso que me impressiona. O belo não tem dono, é assim mesmo. Como sabem, há aquelas pessoas que andam a escolher coisas antigas, a ferrolho, não gosto. O doutor Madureira fez exatamente o contrário. Isto que é propriedade dele, adquirido dele ao longo de 50 anos de trabalho, está hoje ao alcance do olhar de toda a gente. É uma lição. E a outra lição é realmente a de Egas Muniz. Vamos até lá. Estamos diante da casa do professor Egas Muniz. Também lhe chamam a Casa do Marinheiro. Eu queria aqui falar de 2 pontos. Primeiro é a inscrição que está junto de mim. É uma frase de Egas Muniz. Tem aqui a data, 1898. Como ele nasceu em 74, tinha 24 anos, mas eu chamo a atenção para a importância da frase. A instrução e o trabalho foram a alavanca com que se revolve o mundo. Revolve o mundo. Revolver, revolução. A verdadeira fonte da revolução é a instrução e o trabalho. Eu acho isto importante, porque realmente a vida de Egas Muniz serve como uma parábola para mostrar isto mesmo. Este homem, de certo modo, teve 2 vidas. Até aos 50, ele anda metido na política. Ele foi tudo, foi deputado muitas vezes, foi embaixador, foi ministro e nunca conseguiu coisa nenhuma. Não. E é já perto dos 50 que aí resolve consagrar-se inteiramente à ciência e à investigação. E então, mas isso é para a segunda parte do que lhes vou dizer, porque agora queria meditar sobre o sentido daqueles azulejos. Quando ele fez a casa, em 1915, pediu ao artista que lhe desenhou, e que era o grande Ernest Corrodi, um suíço, pediu-lhe para pôr ali um painel com um verso de Camões. O verso de Camões diz isto, eu copiei-o, porque diz isto: quando da etérea gávea o marinheiro, é claro, da gávea o marinheiro visto ao longe a terra, é o pressentimento da descoberta. E o
professor de medicina Egas Muniz manda pôr aqui essa ideia de que, quando da Etéria Gávea, o marinheiro... Claro que depois disso disse, bom, ele pôs isso porque é uma das poucas ocorrências da palavra marinheiro nos Lusíadas. Egas Muniz era um grande admirador de Camões, sabia os Lusíadas de cor. Há quem diga, não, não foi isso. Ele já pressentia que ao longe há algo a descobrir. Seja o que for, acho que Egas Muniz considerou sempre aquela frase importante para ele. Em todos os livros de Egas Muniz está colado um ex-libris que diz exatamente aquilo. Quando da Etéria Gávea, o marinheiro... É um retrato de Egas Muniz, um retrato da autoria do pintor Henrique Medina e datado de 1950. Como sabem, Egas Muniz recebeu o seu prémio Nobel em 1949, um ano antes deste retrato ser pintado. Portanto, temos diante de nós a imagem do Egas Muniz do prémio Nobel. Ele, a partir ali da ditadura do Sidónio, abandonou a política, consagra-se inteiramente à investigação e vem a fazer, já depois dos 50, a primeira descoberta, a angiografia cerebral. Bom, essas coisas são simples, embora as palavras sejam difíceis. Angio, em grego, quer dizer vaso. Angiografia cerebral, é descrever, representar os vasos do cérebro. Porque o Egas Muniz era professor de doenças cerebrais e pensava ele que se uma pessoa tivesse uma doença, um tumor no cérebro, as veias, as artérias, tudo aquilo devia ser mudado, e se ele tivesse uma fotografia certa dos vasos cerebrais, podia localizar o tumor. Acertou, era assim mesmo. A localização dos vasos permite localizar o tumor. Essa é a primeira grande descoberta de Egas Muniz. Depois continuou a estudar. O que lhe vem a dar a descoberta, o prémio é uma outra descoberta, a leucotomia, e recebe o único prémio Nobel jamais recebido por um português. Penso que a Câmara está em condições de lhes mostrar o diploma do prémio Nobel, lhes mostrar aquela medalha de ouro. Nestas corridas com a cabeça, é a única medalha de ouro que jamais veio para Portugal. Estou-lhes a dizer isso e, todavia, eu não sou das pessoas que se impressionam muito com prémios, porque isso é sempre tudo muito relativo. Aqui o que me impressiona é a coragem de Egas Muniz, sem condições nenhumas, de fazer uma investigação ano após ano. É ele que nos conta que chegava a ter que levar na maleta as cabeças dos cadáveres que apanhava lá em cima no Instituto de Medicina Legal e levava para o Hospital de Santa Marta, em Lisboa, que era o sítio onde trabalhava, porque era em cabeças de cadáveres que ele fazia as suas experiências. Hoje as coisas melhoraram um pouco, mas ainda é difícil investigar em Portugal. Naquela altura, só com uma genial força de vontade. E Egas Muniz teve-a. É claro que, naturalmente, os telespectadores estão a pensar, mas porquê é que nós não tivemos mais nenhum prémio Nobel, nem nas ciências, nem na literatura, nem coisa nenhuma, então não merecemos, não. Há casos realmente... Torga, porque é que não tem o prémio Nobel? Toda a gente pergunta. Bom, eu aí penso assim, há muitas razões para dar um prémio. Um prémio é um bocadinho assim como uma coisa para medir. E pode não se ter o prémio porque está abaixo, ou não se ter o prémio porque está em cima. O prémio premia quem o recebe, mas qualifica quem o dá.
Isto parece-me importante. E para acabar vou-lhes dizer que já o Camões, que o Egas Muniz tanto admirava, já o Camões dizia que o favor com que mais se acende o engenho não o dá a pátria, não. Está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Penso que todos concordam em que se justifica perfeitamente uma visita à cidade de Aveiro e à sua região, e uma visita até mais demorada do que aquela que nós pudemos fazer. Para a semana vamos a um local muito curioso. Peniche e a região de Peniche, em especial a Touguia da Baleia. Na Touguia dá-se esta situação de paradoxo. É uma terra rica de património, mas do património que há, ninguém sabe nem ninguém fala. Ao passo que do património que nunca existiu nem existe, mas se inventou, isso vem em toda a parte, todos os guias, e dão-lhe um relevo enorme. Bom, isto não há nada como ver. Para a semana vamos até Peniche e à Touguia da Baleia.